Boa tarde a todos. Gosto de estar aqui e ocupar esta posição que é menos comum para mim, que é a posição de moderador. Vou começar por fazer um conjunto de apresentações para este painel sobre o Regulamento de Inteligência Artificial. Ao meu lado direito está o professor Luís Guerra e Silva, professor do INESC-ID, um instituto associado ao Instituto Superior Técnico, que tem feito investigação nestas matérias e consultoria também nestas matérias. Depois, ao meu lado também está a minha colega Inês Dias Pinheiro, nossa área da PLMJ de Tecnologia, Proteção de Dados e Inteligência Artificial. E também a Marta Salgado Areias, que também é uma associada sénior da área de Tecnologia, Inteligência Artificial, Proteção de Dados, Consumo, etc. Bom, o mote para esta conversa, como sabem, é o Regulamento de Inteligência Artificial e eu vou começar pelo professor Luís Guerra e Silva, porque nós nos últimos meses, desde o ano passado, temos focado fundamentalmente a nossa atenção na chamada inteligência artificial generativa e gostava que nós começássemos por falar daquela que é e vai ser a primeira dimensão dos programas de compliance jurídica no âmbito da execução do Regulamento de Inteligência Artificial, que é precisamente a identificação e classificação dos sistemas, dos produtos, sejam produtos standalone, sejam produtos integrados noutros produtos físicos. Estamos a falar de uma categoria muito diversificada e versátil de sistemas e, portanto, a pergunta que eu lhe fazia é como é que essa identificação e classificação de risco deve ser realizada. Sei que é uma pergunta geral. É geral e é a mais pode ser a mais difícil, mas queria começar. Antes de mais, queria agradecer o seu convite para estar aqui, é um prazer. É sempre um prazer falar para audiências um bocadinho diferentes daquelas a que nós estamos habituados. Portanto, recentemente, toda a parte da AI generativa tem tido muito impacto, não é? Portanto, o ChatGPT, que hoje em dia já é utilizado por muitas pessoas. Ao nível do regulamento, isso também aconteceu. Portanto, no último ano, basicamente, foram efetuadas algumas alterações ao regulamento que tiveram exatamente a ver com a AI generativa, portanto, com os chamados Foundation Models, que é uma classe de modelos ao qual pertence as LLMs, ou seja, o ChatGPT. Portanto, esses modelos são aqueles modelos genéricos e muito grandes que são treinados com grandes quantidades de informação e, portanto, que podem fazer uma série de tarefas diferentes e basicamente estava previsto numa versão anterior do regulamento, não é? Esses modelos serem modelos de elevado risco, não é? E entretanto houve uma alteração em que basicamente esses modelos passaram para uma categoria à parte em que na realidade estão separados como modelos de risco sistémico ou apresentando ou não risco sistémico. Portanto, em que na realidade o critério é basicamente a capacidade computacional que é utilizada após treinar, ok? Portanto, na realidade, em termos da AI que nós utilizamos hoje em dia, embora a AI generativa tenha sido aquilo que tem o maior impacto, não é? Nós já há muitos anos utilizamos muitos outros sistemas da AI, não é? Quando compramos produtos online, que nos são apresentados aqueles produtos que previsivelmente baseado no nosso track record de compras, vamos comprar. Temos também a parte toda das redes sociais, não é? em que nos apresentam anúncios, apresentam-se as pessoas com quem acham que nós vamos querer fazer amizade, etc. Portanto, já há um conjunto enorme de sistemas de AI que estão em funcionamento e vão continuar a estar e que não são da AI generativa. Sistemas, por exemplo, de visão, em que as pessoas são identificadas e permite organizar as fotografias, por exemplo, temos isso tudo. Isso vai continuar a funcionar, são sistemas de AI que não são da AI generativa e, portanto, vão ter que ser considerados. Portanto, em termos da variedade, existe uma enorme variedade de algoritmos da AI, existe uma enorme variedade de datasets com que podemos treinar esses algoritmos, existe também uma enorme variedade de sistemas que podem estar, por exemplo, integrados num produto físico, não é? Ou podem estar
ser puramente software, não é? Depois podem funcionar no próprio produto ou podem estar a funcionar na cloud, por exemplo, aquelas colunas que nós temos recebem a nossa voz, mas na realidade o processamento daquilo é praticamente todo feito na cloud. E portanto existe aqui uma grande diversidade de sistemas que vão ter que ser tratados. Eu acho que o passo inicial e principal na definição de risco é definir claramente qual é a aplicação, okay? E garantir que, dentro do possível, que o modelo depois não é utilizado de uma forma diferente daquela aplicação que se tem em vista, não é? E para a qual depois o risco vai ser calculado. Portanto, há uma classificação que tem que ter em vista já a utilização. Que tem que ter em vista a utilização, exatamente. Porque, por exemplo, os tais LLMs podem ser utilizados por uma diversidade enorme de coisas e na realidade é um bocadinho complicado estar a classificar o LLM em si, por isso é que houve esta discussão, exatamente. A ideia é basicamente classificar a aplicação na qual ele vai ser utilizado e tentar restringir ao máximo que essa utilização seja mesmo naquela banda estreita da aplicação a que se destina. Depois, não sei se quer que falte também na parte dos níveis de risco, ou se alguém... Já vamos aí. Okay. Eu agora passava à Inês, porque aquilo que o professor Luís Guerra Silva estava a dizer suscita um tema que eu acho que nós vamos ter agora nos próximos tempos, que é a necessidade de uma metodologia integrada para as auditorias de inteligência artificial. Estávamos aqui a discutir a necessidade da avaliação da aplicação, considerar também as suas possíveis utilizações, e aquilo que eu perguntava à Inês é se estas auditorias vão ser desenhadas, nós temos a experiência do RGPD, se vão ser desenhadas à semelhança das auditorias da RGPD, se vão ser uma nova realidade, mais complexa, um pouco este tema que eu acho que gostava que abordasses. Sim, eu acho que o papel exato da auditoria no regulamento é um papel que nós ainda vamos descobrir, mas sem prejuízo disso, eu gostava sempre de falar aqui da auditoria num sentido mais amplo. Portanto, a auditoria como um conjunto de processos para verificar a conformidade com determinados princípios, standards, neste caso as normas do regulamento. Portanto, falando assim da auditoria num sentido mais amplo, o próprio regulamento não tem muitas referências explícitas ao conceito de auditoria. Tem duas referências que nos remetem para dois mecanismos, que eu acho que podemos chamar de mecanismos de enforcement. A avaliação de conformidade, eu tenho que tomar conta dos artigos, porque nunca sei quais já, do artigo 43, e depois os planos de acompanhamento pós-comercialização. E, portanto, temos aqui duas referências expressas no regulamento a mecanismos de auditoria e podemos tirar uma conclusão para já preliminar de que o regulamento de inteligência artificial nos dá uma proposta daquilo que devem ser as auditorias a nível europeu para esta matéria. Qual é que vai ser o papel dos auditores? Qual é que vai ser o papel dos auditores aqui? E temos que percebê-lo por razões práticas, porque o papel dos auditores não só influencia, mas também vai ser influenciado essencialmente por três aspectos. Primeiro, qual é o âmbito material da avaliação, quais são as bases normativas que vão servir, no fundo, de referência para a auditoria, e depois quais são os papéis e no fundo, as responsabilidades de cada stakeholder no processo de auditoria. E isto depois já são questões mais operacionais. Pedro, mas voltando ao tema, se efetivamente vão ser mais complexas, nós vemos que já há entidades que há organizações que fazem auditorias a processos automatizados, e há certos setores, sabemos que têm uma grande maturidade nisso, e estou a pensar especificamente nos bancos. E, portanto, isto não é propriamente uma novidade. O que é que pode ser uma novidade aqui? As auditorias, segundo nós as experienciamos, são intensas, são prolongadas, exigem recursos, e eu não sei até que ponto é que este modelo de auditoria se coaduna com o dinamismo da inteligência artificial, não é? Porque passam a ser service products que estão sempre a mudar, e o modelo de auditoria acaba por ser mais rígido, e isto torna o processo de auditoria mais difícil. Ou menos eficaz. Vai ter que ser revisitado. Sim, e aqui
uma ideia que muita gente já fala é vamos combater entre aspas, combater a inteligência artificial com mais inteligência artificial. E já há ferramentas de auditoria que fazem, por exemplo, uma verificação semanal, veem as entradas da informação, calculam as métricas, publicam automaticamente os resultados e inclusivamente conseguem detectar os erros. Portanto, vamos utilizar esta tecnologia também para nos ajudar a auditar. No fundo é isso. Pois, e esta questão do paralelo com o RGPD, eu acho que isso também se prende muito com o facto de as organizações poderem assumir aqui papéis diferentes, ou às vezes os mesmos papéis, porque podem ser fornecedores, podem ser elas próprias também utilizadores, não é? E portanto podem utilizar a inteligência artificial para monitorizar o próprio processo de desenvolvimento e, portanto, uma espécie de self-compliance que vai ocorrer. Eu perguntava à Marta se nós vamos ter aqui o mesmo tipo de dificuldades que tivemos e às vezes ainda temos no âmbito do RGPD. No centro do RGPD está muito presente a distinção entre responsável pelo tratamento e relações de subcontratação, ao ponto, aliás, disso ter gerado até orientações específicas do Comitê Europeu de Proteção de Dados sobre isso. No caso do regulamento de inteligência artificial, quais é que são os atores? A cadeia parece-me mais complexa e verdadeiramente quais é que são os atores nesta cadeia de fornecimento? Que papéis é que têm? Que responsabilidades é que têm? Explicando até no paralelo com o RGPD, dizer que não há nenhuma especificidade no regulamento no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, ou seja, nós vamos ter que determinar se há dados de pessoas singulares e, portanto, vamos ter que voltar sempre ao RGPD e qualificar estas figuras do regulamento de inteligência artificial, quer como responsável pelo tratamento, quer como subcontratante. E é isso que determina, à luz do RGPD, que obrigações é que cada uma destas partes terá e normalmente recaem todas sobre o responsável pelo tratamento. Depois, esta qualificação varia consoante a posição assumida, tal como a qualificação de prestador de serviços ou de alguém que está a desenvolver o sistema de inteligência artificial ou de alguém que o está a implementar ou do distribuidor ou do importador, terá que ser sempre vista à luz dos requisitos que estão no regulamento. Aqui, para dar um exemplo da forma como podemos coordenar estes dois diplomas, vamos imaginar que a Netflix está a desenvolver um sistema de recomendações e, para tanto, utiliza um conjunto de dados. Vai atuar na qualidade de responsável pelo tratamento e, portanto, vai ter que, relativamente a esses dados, quando houver dados de pessoas singulares, vai ter que cumprir essas obrigações e depois também em coordenação com o Data Governance Act e com o Data Act. Enfim, sabemos que no âmbito da agenda digital há uma série de diplomas que serão certamente uma dor de cabeça para coordenar. Depois, por exemplo, se tivermos um prestador de sistemas de inteligência artificial na fase em que estiver no desenvolvimento, irá atuar como responsável pelo tratamento relativamente aos dados que utilizar para treinar, por exemplo, um sistema de linguagem, mas depois, na sua convivência com um cliente, ou seja, com alguém que irá implementar o sistema, já poderá ser subcontratante. Ou seja, aqui vamos ter uma nova camada de complexidade, que é, e falando só destes dois diplomas, que é ver se há dados de pessoas singulares, ver qual é o papel assumido em face do RGPD e depois ver qual o papel assumido à luz do regulamento de inteligência artificial e coordená-los e ter aqui também questões de natureza contratual. Estás a dizer é que uma empresa, à luz do regulamento, pode ser ou não um fornecedor, pode ser também um utilizador de um sistema de inteligência artificial, e se for uma destas figuras, pode ser, do ponto de vista do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, pode ser conjuntamente responsável com o utilizador. Sim. Então pode haver relações que têm que ser avaliadas. Sim. Ou pode assumir posições diferentes consoante a fase do desenvolvimento. Por exemplo,
quando estou a treinar um modelo de linguagem... O que é um fornecedor, já agora para toda a gente, o que é um fornecedor e o que é um utilizador no âmbito do regulamento? Inteligência artificial. O fornecedor será quem desenvolve o sistema, e sendo que aí poderá haver alguns pontos que tornem outro player num fornecedor para efeitos do regulamento. Por exemplo, alguém que faça uma alteração substancial pode passar a ser configurado como um fornecedor e passar a ter todas as obrigações para os sistemas de alto risco, por exemplo. O utilizador será aquele o utilizador final que tem muito menos obrigações, e depois também temos a entidade que irá implementar o sistema, por exemplo, alguém que compra ou que adquire um destes sistemas para a sua organização, e aí as obrigações variam naturalmente. Mas o grande alvo de obrigações, tal como no RGPD será o responsável do tratamento, aqui será o fornecedor, o prestador de serviços de inteligência artificial. Professor Luís Guerreiro Silva, uma das coisas que há pouco estávamos exatamente a falar sobre a questão dos riscos. Exato. E uma das recomendações que nós temos visto nas autoridades de controlo, sobretudo no âmbito da proteção de dados, que têm obviamente olhado para isto, estão preocupadas, é a necessidade precisamente da fase de desenvolvimento da aplicação, do modelo, do sistema, não ser dissociada da fase de utilização. Aquilo que estava há pouco a dizer. E eu imagino que não seja fácil, na fase de desenvolvimento, fazer esse exercício de prognose sobre todos os riscos que podem advir depois da utilização daquela tecnologia de inteligência artificial em concreto. O que lhe perguntava é como é que isto na prática pode se processar. Portanto, estes sistemas de inteligência artificial, em particular aqueles que dependem de deep learning, têm o chamado problema da caixa preta, que é basicamente nós sabemos que o sistema está a dar um resultado que está correto e que nos interessa, não sabemos como é que durante a fase de treino o próprio sistema se organizou internamente para conseguir acumular aquele conhecimento e produzir aquele resultado. Portanto, uma das características deste tipo de sistemas é que é difícil explicar o comportamento deles. Os datasets são opacos, muitas vezes? Não, porque a própria dinâmica de funcionamento do sistema, que funciona um bocadinho como o nosso cérebro, não é? Nós não conseguimos olhar lá para dentro e ver, por isso é que eles são autónomos. na maior parte dos casos, como é que o próprio sistema se organizou para conseguir acumular aquele conhecimento e para depois conseguir produzir aqueles resultados. Então o que é que devemos fazer? Portanto, é inerente a estes sistemas, existe uma falta de transparência grande no próprio funcionamento do sistema, ok? E existe também uma grande dificuldade de corrigir erros, ou seja, quando percepcionamos que existe um erro, foi o que aconteceu com o ChatGPT, quando o ChatGPT foi colocado cá fora, houve logo uma série de problemas que aconteceram, não é? Pelas interações que as pessoas tiveram com ele, depois tiveram que se tomar medidas corretivas para garantir que certo tipo de comportamentos não aconteciam, não é? Mas é um bocadinho... Mas isso significa que para um developer, não é? Há um conjunto de preocupações de teste, de validação de resultados que têm que ser... É verdade. E isso passa por documentar... Eu acho que passa pela qualidade dos dados que se têm, por garantir que se calhar os datasets são relativamente bem conhecidos, a origem também é conhecida, não é? Que são um bocadinho de banda estreita, ou seja, que se destinam àquela aplicação específica, e não é propriamente o caso das LLMs, mas garantir que pelo menos a interação com estes modelos mais genéricos é de alguma forma limitada, para limitar um bocadinho a área em que eles podem funcionar e o risco que lhes está associado. Mas é um problema complicado. Eu acho que estes modelos, que também muitos deles são um bocadinho imprevisíveis, não é? Vão necessitar exatamente de um ciclo contínuo de aperfeiçoamento em que rapidamente se deve conseguir detectar os problemas, não é? Registá-los e depois tomar medidas corretivas num ciclo muito curto, não é? Portanto, isso acho que é fundamental. E depois todas aquelas medidas de data governance que são prescritas pelo regulamento e que são muito importantes, a documentação e para além da qualidade dos dados, acho que são uma série de... vão ser mais importantes na AI do que foram nos dados. A minha impressão é que nos dados, os mecanismos de governance... Acho que têm mais importantes, porque eu acho que neste caso isto vai ser um sistema muito mais dinâmico. No caso do RGPD, mais estática. O RGPD custou às organizações todas, não é?
foi necessário um bocadinho fazer uma dieta da informação que a gente guardava das pessoas, não é? Pronto. Mas depois dessa dieta ter sido feita, o sistema, havia um sistema há mecanismos de monitorização e vigilância, mas não é ou seja, não são muito utilizados, não ocorrem grandes problemas, etc. Eu penso que aqui na parte da AI isso não vai ser assim. Eu acho que, em particular no início, acho que e sempre no desenvolvimento do produto vai ter que haver sempre um ciclo contínuo e vai ter que haver tempos de resposta bastante reduzidos para garantir que os sistemas funcionam de acordo com o que devem funcionar e que existe basicamente a compliance que é requerida por... Marta, o tema do ciclo de desenvolvimento de uma tecnologia da AI levanta questões jurídicas consoante estejamos a falar de uma fase de desenvolvimento ou até de uma fase de descontinuação ou de remoção daquela utilização, quando ela se tornar desnecessária. Que aspectos é que devem ser ponderados nesta consideração de todo o ciclo de desenvolvimento no âmbito do regulamento? Ou seja, o primeiro ponto será sempre ver se estamos perante um sistema proibido ou não. Ou seja, um sistema que tenha por objetivo distorcer o comportamento de um grupo de pessoas, por exemplo, ou utilizar técnicas de manipulação, enfim, tentar documentar qualquer que seja a decisão que se tome e perceber se de facto é possível avançar ou não com este sistema da AI, porque uma das grandes, enfim, funções deste regulamento será determinar quais é que serão as linhas vermelhas e aquilo que não se pode desenvolver. Depois disso, o core da regulamentação é relativamente aos sistemas de alto risco e, portanto, aí será fazer avaliações de conformidade, implementar o tal modelo de governance e continuar a monitorizar este sistema. Há uma grande obrigação, há uma grande preocupação do regulamento e esta é transversalmente aplicável independentemente do grau de risco em causa, que é com a transparência, que é que os consumidores no fundo saibam para que é que aquilo serve, quais é que são as consequências, e acho que isto vai ser um grande desafio. E portanto há várias obrigações que são bastante específicas, que estão no capítulo 2, mas deve ser, no fundo deve haver tudo deve ser documentado, os riscos devem ser devidamente identificados, e aqui de facto acho que há uma diferença para o RGPD. Claro que no RGPD deviam ser avaliados continuamente, mas aqui acho que é fundamental que isso aconteça, porque isto é de facto, são sistemas dinâmicos e é muito importante continuar com essa avaliação. Os testes têm que ser documentados, a documentação técnica tem que ser adequadamente elaborada, até para depois quem for implementar estes sistemas os perceber, souber quais é que são as consequências. Devem ser desenhados de forma a poderem ser objeto de supervisão humana, isto é fundamental. Deve haver documentação sempre disponível caso as autoridades de controlo peçam para poderem fazer a sindicância da legalidade destes sistemas, ou seja, este sistema é bastante exigente e creio que ficará ainda mais complexo porque se prevê nos próximos meses ou anos a Comissão e outros organismos vão emitir imensas guidelines e várias sobre como aplicar isto e, portanto, o grau de complexidade será bastante grande. Sim. Eu acho que uma das coisas que estás a focar é o tema da segurança, e aqui há no regulamento uma componente de safety do produto, muito mais do que noutros, e faz pensar que se calhar há muito a aprender com outras áreas de compliance tipicamente associadas a produtos. E isso leva-me a uma pergunta que eu quero colocar à Inês, que é como é que, porque uma auditoria, uma avaliação de conformidade na inteligência artificial não vai ser só sobre a inteligência artificial, nós já percebemos isso. Vai ter implicações laborais, vai ter implicações de concorrência, vai ter implicações setoriais, se tratar de um
produto aplicável ao setor da saúde ou ao setor bancário, vai ter implicações que já foram aqui discutidas no âmbito da proteção de dados, vai ter este tema dos direitos fundamentais, que se eu estivesse do lado das empresas, punha a pensar o que é isto, como é que isto tudo se organiza, quer dizer, num contexto em que se tem de elaborar um programa de compliance para o regulamento, como é que se juntam estas dimensões todas num programa coerente, integrado, etc. Sim, eu acho que a integração ou o sucesso dessa integração depende muito da maturidade da organização. E sem querer minimizar aqui todos os desafios do regulamento que já vimos, eu vejo isto como mais um capítulo de compliance. E quando olho para todas estas vertentes de auditorias de proteção de dados, de cibersegurança, as avaliações prévias aos fornecedores, que realmente é um capítulo também bastante importante, a seleção dos fornecedores, já existe um certo nível de overlap, ou melhor, de complementaridade entre estas auditorias, e isso é natural. Quando fazemos uma auditoria de proteção de dados, e nós acompanhamos isso, elas começaram por ser sobre temas mais simples, verificar o fundamento de licitude, se existe uma política de privacidade. E depois, no ano seguinte, o auditor já vinha mais exigente. Eu quero ver a avaliação de impacto, eu quero ver a avaliação de interesse legítimo. E essas auditorias das várias áreas de compliance, elas já são comunicantes. O RGPD não poderia sobreviver sem a componente da segurança. Essa componente da segurança tem sido garantida pelas auditorias de cibersegurança. E, portanto, essa complementaridade já existe. Mas, efetivamente, há aspectos específicos da inteligência artificial que têm que ser tidos em conta, por exemplo, na proteção de dados pessoais, que se colocam com maior acuidade quando estamos a falar de uma ferramenta de dados pessoais. Mas tudo isto numa lógica de mais riscos, mais controlos. E, portanto, eu acho que conseguimos integrar as coisas desta forma. O regulamento de inteligência artificial é, no fundo, parte de uma estratégia mais ampla do que é o data governance, e neste caso o tema da inteligência artificial. Mas a pedra de toque é sempre a mesma, que é uma abordagem baseada no risco. E, portanto, também aqui vamos fazer uma abordagem baseada no risco. Nas áreas em que há mais risco, eu identifico as ferramentas e o sistema de inteligência artificial com sistemas com mais risco, devemos ter mais controlos. Sim. Eu queria fazer agora uma pergunta ao professor Luís Guerra e Silva, que é uma pergunta que tem uma componente de provocação, porque gostava que um professor de ciência da computação olhasse para os advogados, sem estranheza, pensando e lembrei-me disto, porque nós tivemos há pouco tempo a grata experiência de assinar com o INESC-ID um protocolo de colaboração para a implementação do regulamento e muito centrados na necessidade de compreender como é que são tomadas, o que é que está por trás de certas decisões algorítmicas, o que é que está por trás do comportamento de certas aplicações, etc., até para prevenir aqueles efeitos que a Marta estava há pouco a focar, aqueles efeitos manipulativos, etc. Como é que um professor nestas áreas olha para a chegada da regulação jurídica à inteligência artificial e para o papel que os advogados podem ter? Acha que os advogados vão estragar isto tudo? Ou como é que vê a coisa? Assim, em primeiro lugar, eu devo confessar que estive um bocadinho envolvido na aplicação do RGPD no técnico e na realidade não tinha tido muito contacto com advogados antes e acho que os advogados até certo ponto têm uma forma de pensar um bocadinho mecanizada, tal como os engenheiros. Não são mundos assim tão diferentes. As matérias são diferentes, mas se calhar a forma de abordar os problemas não é assim tão diferente. Em relação à regulação AI, eu acho que é essencial, porque hoje em dia estas tecnologias da AI estão basicamente a tomar conta do nosso dia-a-dia. Neste momento, assim, na maior parte das nossas interações, seja no trabalho, seja em casa, existem já mecanismos da AI que nós utilizamos e muitas vezes sem dar por eles. Portanto, isto são tecnologias que já estão a ter, não é? E vão continuar a ter um impacto enorme na sociedade. Portanto, eu acho que a regulação é essencial para garantir que estas tecnologias que são benéficas, não é? São utilizadas de forma correta e realmente se traduzem num benefício para a sociedade e não num problema. Por exemplo, os LLMs, nós já falámos, o ChatGPT, muito brevemente eu prevejo que
possam tornar um género do sistema operativo, porque na realidade vão ser aquela camada de software base com que nós vamos passar a interagir e portanto em pouco tempo isso vai acontecer e portanto na realidade eu acho que é muito benéfico que haja uma regulação para este tipo de sistemas. Qual é que é o papel dos advogados? Pronto, na minha perspectiva, há aquele papel evidente, não é? De que é lidar com a litigância toda associada à violação dos regulamentos ou à percepção que foram violados, etc. Pronto. Isso acho que é aquele papel trivial. Mas eu acho que há um papel mais importante, que é basicamente ajudar as organizações a adaptarem os seus processos e ajudarem a implementar processos de compliance. Em primeiro lugar, eu acho que dentro do próprio regulamento há um conjunto de categorias que, embora estejam relativamente bem definidas e se calhar até melhor definidas do que a maior parte da legislação a que nós estamos habituados, pelo menos em Portugal, necessitam também de interpretação por parte dos advogados, não é? Portanto, há algumas coisas que são coisas suficientemente genéricas que é necessário um advogado para olhar para aquilo e ver como é que aquilo se aplica num caso concreto, não é? Pronto. Depois temos, também já foi mencionado, toda a legislação que não é o AI Act, mas que está relacionada e, portanto, isso também é necessário ter um conhecimento e ter alguém que consiga olhar para os casos, integrar exatamente e relacionar as coisas, pronto. E, finalmente, eu acho que há aqui um papel muito importante que eu notei também ao nível do RGPD, é que os advogados estão muito habituados a funcionar com aquelas situações hipotéticas que estão ali na fronteira da lei e que às vezes os interstícios, exatamente, e que às vezes nos ajudam um bocadinho a diagnosticar eventuais problemas que nós nem nos lembramos. Nós, engenheiros, estamos basicamente focados muito na aplicação específica a que um determinado sistema se destina e não estamos assim tão interessados, não é, em analisar os side effects que isso pode ter e outras utilizações que não são benéficas, não é, que o sistema pode ter. Nesse caso, eu acho que o facto dos advogados já estarem muito treinados nesse pensamento hipotético, eu acho que pode ser... E não teme uma sobre regulação, sobre a inteligência artificial, não teme. Eu acho que isso a própria sociedade vai tratar de que a regulação fique no ponto certo. Aliás, isso aconteceu agora com a tal história dos Foundation Models, em que, no fundo, a primeira versão do regulamento ia ter um bocadinho de sobre-regulação sobre esses models, e depois eu acho que houve aqui uma interação entre as várias partes, as empresas, as universidades e o legislador, e penso que as coisas foram estando. Eu acho que isso também havia esse receio no RGPD, ok? Eu acho que o RGPD foi um processo que foi complicado para muitas organizações, mas eu acho que se convergiu, acho que convergiu-se num conjunto de critérios que eu acho que são razoáveis, não é? E acho que hoje em dia a maior parte das pessoas reconhece que foi um regulamento muito benéfico para todos nós, para nós nos sentirmos mais seguros e, aliás, outros países não estão a tentar seguir isso e a adotar também regulamentos semelhantes. Inês, este tema da litigância, porque o ano passado, 2023, a Autoridade de Proteção de Dados em Itália bloqueou o ChatGPT porque alegadamente era violado o princípio da exatidão no âmbito do regulamento. O ano passado, há pouco estávamos a falar sobre isso, no estado da Califórnia, a OpenAI foi alvo de uma grande class action, que é muito interessante, aliás, de ver o tipo de argumentação que nessa class action ali aparece. Eu perguntava, eu acho que os DPOs vão ter agora um tempo de algum medo, de uma certa fase, para prevenir e responder a todos esses riscos. Vamos tentar organizar, pensando no trabalho de um DPO, tentar organizar como é que mentalmente esse DPO deve agora organizar os seus próximos passos quando o regulamento for publicado, e agora pensando que o regulamento depois vai ter um período de transição faseado, mas que questões e cautelas e que preocupações nós podíamos aqui avançar? Sim. Bom, eu tenho muita confiança nas DPOs. Se calhar sou suspeita, mas acho que os DPOs que passaram por este processo já estão habituados, sabem que o RGPD, do ponto de vista tecnológico, é neutro. Não é a primeira vez que estão a lidar com processos automatizados. Apesar do RGPD nunca falar de inteligência artificial, há ali várias normas que nós sabemos que regulam esse tipo de tomada de decisões. Portanto, e os DPOs já estão há vários anos a analisar este tipo de modelos, sobretudo em determinados setores, bancário, segurador, não só os desafios
da aplicação da legislação, mas também da partilha de dados. Eu acho que os DPOs não é tão assustador, acho que eles estão bem preparados. Depois, se calhar, entrando aqui numa vertente mais prática, o que é que eu acho interessante ou importante os DPOs terem em conta nesta fase? Como sempre, e voltando às bases, os princípios são sempre aquilo que nos norteia, e especificamente na aplicação do regulamento e dos sistemas de inteligência artificial, precisamos deles mais do que nunca. Um exemplo muito concreto, o princípio da minimização é útil, mas é útil porquê? Se eu estiver a desenvolver uma solução de inteligência artificial que não pode ter erro, vamos pensar, por exemplo, num dispositivo médico, o DPO obviamente vai perceber que a quantidade e a variedade de dados que é necessária é muito maior e tem que se sentir confortável com isso como gestor de risco que é. E, portanto, o que é que ele vai fazer? Vai continuar a gerir risco. Se estamos a falar de uma solução em que é admissível algum grau de erro, então vai ser mais exigente e vai pensar, bom, mas será que faz sentido ter aqui tantas categorias de dados? No fundo, o que ele vai fazer, vai continuar a fazer o que ele já faz, que é negociar com as áreas de negócio, aplicar os princípios e acho que estão bem preparados para isso. Depois, um outro aspecto prático que às vezes observo no trabalho dos DPOs, os técnicos normalmente preocupam-se mais com a fase da implementação, que regras é que são aplicáveis à implementação da solução, e não pensam que também há regras aplicáveis à criação do modelo. Sim. E nós temos que distinguir muito bem estas fases, porque na criação do modelo e no treino também se aplica o RGPD. Estamos aqui a falar sempre de sistemas que utilizam dados pessoais. Se não utilizarem dados pessoais, obviamente eles não fazem parte do ciclo de desenvolvimento do produto, não é um tema. Mas deixo, no fundo, esta orientação, que é pensar na aplicabilidade das regras não só na fase de teste e de treino, mas depois também na fase da implementação. E aqui temos de cumprir todas as regras do regulamento. E depois, eu acho que uma das conclusões desta nossa conversa é que estas soluções obrigam a uma verificação muito mais frequente e muito mais periódica. E aí o DPO vai ter que ter controles muito mais recorrentes, parece-me, do que em outras soluções que são mais estáticas. Estou-me a lembrar de outro desafio, que já é um desafio para os DPOs, mas que com os sistemas de inteligência artificial vai ser ainda maior, que é o risco da reidentificação, porque os processos de anonimização, que são muito protetores para as equipas de compliance, porque a equipa de desenvolvimento chega ali e diz, não, mas isto são dados anonimizados. São? Podem não ser suficientemente robustos. Sim, ou seja, a inteligência artificial também nos traz esta dificuldade adicional. Ela avança, mas também a anonimização, temos que ser cada vez mais exigentes nela porque o risco de reidentificação é maior. Eu aqui entrei em algumas considerações mais concretas, mas do ponto de vista mais genérico, eu acho que estão preparados. Não acho que seja assim uma grande mudança. Marta, eu não gostava que nós encerrássemos esta conversa sem falar do consumidor e da relação entre o regulamento e o direito do consumidor, a proteção do consumidor, do destinatário final. Muitas destas soluções, nós temos o regulamento, mas depois vamos ter a diretiva de responsabilidade da inteligência artificial. Temos tipicamente uma discussão sobre a responsabilidade do produtor e entre outras matérias. Práticas comerciais desleais. Eu gostava que pegasses neste tema e nos apresentasses aqui algumas... Como é que esta inter-relação é feita entre regulamento, direito às práticas desleais, direito do consumidor, etc. Eu diria que é tipicamente aqui que muitas empresas vão ser atacadas. E no âmbito de ações coletivas. Sim. Portanto, ou seja, isto é, sobretudo, legislação sobre produto. Tem algumas preocupações com os consumidores, desde logo a finalidade acaba por ser sempre proteger o consumidor, mas evidentemente que teremos sempre de nos coordenar com a legislação sobre consumo, que vai ser um tema bastante interessante, porque isto pega em 3 vetores que são muito importantes na legislação de consumo, que são evitar manipulação, por exemplo,
a assimetria informativa e o desequilíbrio entre profissional e consumidor, que são 3 temas muitíssimo relevantes e com os quais já temos vindo a ter algumas dificuldades de compliance. Ora, com a inteligência artificial estes temas assumem uma nova dimensão e creio que de complexidade, e creio que o legislador teve essa noção agora na proposta de diretiva da responsabilidade em matéria de inteligência artificial. À semelhança do que já aconteceu com a responsabilidade do produtor, aqui não há responsabilidade pelo risco, mas há a definição de, enfim, e ainda se vai ver como é que será a versão final e como é que isto será transposto, mas haverá uma maior facilidade para o consumidor em pedir ao tribunal que inste o profissional a dar-lhe alguma matéria probatória, que já está a ser muito testado, por exemplo, em matéria de direito da concorrência. Temos algumas presunções relativamente à conformidade e estas regras serão aplicáveis a danos sofridos na utilização de sistemas de inteligência artificial. E, portanto, já temos aqui esta preocupação, já denota uma noção de que isto trará, enfim, tem aqui uma grande probabilidade de causar danos aos consumidores e, portanto, acho que já é uma chamada de atenção. Presunções de danos. Sim, também facilita o nexo de causalidade, etc. Portanto, acho que no fundo o legislador já percebeu que haverá aqui temas, ou seja, que é provável que os consumidores saiam prejudicados enfim, é o que é, com a massificação destes sistemas e, por outro lado, já antecipa algumas dificuldades na imputação aos profissionais e, portanto, daí esta diretiva. Quanto ao mais, há algumas coisas que eu diria que ficam acauteladas logo a montante, por exemplo, na definição de práticas proibidas, o regulamento de inteligência artificial diz logo que utiliza linguagem que é retirada ou que é igual à da diretiva das práticas comerciais desleais, quando diz que quando o objetivo seja manipular um grupo de pessoas, levando-os a tomar uma decisão que não tomariam de outra forma, a distorcer o seu comportamento, ou seja, já utiliza aqui essa linguagem. Portanto, haverá sistemas que, quer acreditar à partida, serão barrados desde logo. Agora, creio que será possível sistemas que passem o crivo do regulamento, mas que continuem a ter estes problemas em matéria de práticas comerciais desleais, naturalmente. Porque, ou seja, o que será exigível para proibir um sistema à luz do regulamento talvez seja mais restrito do que aquilo que será exigível para que se considere que é uma prática comercial desleal. Ou seja, eu posso ter um sistema de inteligência artificial que até possa ser comercializado e utilizado e depois eu posso estar a utilizá-lo de forma a alterar e a distorcer o comportamento dos consumidores. Por exemplo, eu consigo dirigir publicidade altamente personalizada e consigo determinar, através de um sistema de inteligência artificial, qual é o preço maior que uma determinada pessoa está disposta a pagar. Por isso fala-se isto, por exemplo, a propósito das viagens de avião. A personalização do preço. A personalização. E, portanto, eu acho que isto pode ser admissível, depende, isto tem várias nuances, mas falhar ali em requisitos de proteção do consumidor. Portanto, haverá aqui que coordenar tudo isto e acho que isto deve ser uma preocupação que deve ser tida desde logo por quem for implementar o sistema de inteligência artificial. Para nós fecharmos, eu queria fazer convosco um exercício que tenho visto por aí e é um pouco resumindo aquilo que também já disseram, que dissessem um pouco qual é que é o vosso top 3 de recomendações de proteção para as organizações e empresas face à chegada do regulamento. Quer dizer, o que se tivesse que identificar 1, 2, 3, o que é que diria? É assim, eu penso que um aspecto é a parte da data governance. Isso já existe alguma experiência com o RGPD, não é? Mas acho que isto é um nível um bocadinho diferente, ok? Depois temos basicamente outra parte, que é a parte de gestão de riscos, que eu acho que é muito importante neste caso, não é? Porque, dada a imprevisibilidade de alguns destes sistemas, é na realidade necessário ter já um género de um manual em que nós vamos tentar prever quais são os riscos que existem e tentar, basicamente, desenhar metodologias para os mitigar, não é?
Pronto, e depois temos também a parte de estabelecimento de um sistema de gestão de qualidade que nos vai ajudar, não é, a definir como é que o processo todo vai funcionar, as várias etapas, etc. Eu acho que isto são basicamente os aspectos fundamentais. Como se isto fosse um medicamento. É, um bocadinho. Inês? Eu acho que o que pode ser importante nesta fase para as empresas é fazerem uma escolha estratégica e muito inteligente sobre os use cases que vão implementar. Portanto, a ideia seria start small, começar com algo que permita testar não só os standards de governance, mas também o conforto das próprias equipas de compliance. Portanto, começar por projetos pequenos para perceberem como é que estão a gerir o risco e com uma implementação mais fácil. Já percebemos que isto é muito desafiante. Portanto, acho que seria uma escolha inteligente pensar em alguns use cases para começar a testar então o conforto e a maturidade destas matérias de governance que vamos implementar. Depois, uma recomendação que é um pouco óbvia, mas sempre importante. Não vamos focar os nossos esforços na negociação dos contratos com fornecedores. Não, vamos selecionar bem os fornecedores. E, portanto, a fase da seleção é tão ou mais importante como a fase da contratação. E aqui a confiança que os fornecedores oferecem é essencial. As empresas grandes já têm processos de onboarding de fornecedores que os avaliam nas suas diferentes perspectivas, seja de proteção de dados, cibersegurança, continuidade de negócio. E, portanto, temos aqui mais um capítulo no qual eles devem ser avaliados e depois, se forem selecionados, cumprirem todos esses requisitos, passamos então à negociação e essa fase será muito mais simples. Depois, terceira recomendação, pegando naquilo que o professor disse, que é tornar todos os indivíduos da empresa como gestores de risco. E, portanto, um bocadinho à semelhança do RGPD, educá-los, cada um para as suas funções, e perceber que há uma responsabilidade na utilização destas ferramentas e, portanto, aquilo que o ChatGPT me dá ou outra ferramenta qualquer, eu não posso aceitá-lo de uma forma acrítica. Portanto, no fundo, é tal como nos dados pessoais, nós temos em muitas empresas, cada área tem um representante e há formações. No fundo, é tornar também este tema um tema comum a toda a empresa e fazer com que cada pessoa se sinta um gestor deste risco, porque é um risco partilhado. E seria isso. Marta? Eu diria que uma das coisas que será mais difícil, mas que poderia ajudar a evitar dissabores, seria a transparência ao longo de toda a cadeia, ou seja, desde a entidade que produz o sistema e que está obrigada a tal dar as necessárias instruções a quem irá utilizar o sistema, desde depois a informação que será dada ao utilizador final, e isso é transversal. Ou seja, a transparência poderá evitar aqui dissabores não só em matéria específica do regulamento de inteligência artificial, mas também de outra de legislação conexa, como a que estávamos a falar, de legislação de consumo, dados pessoais, ou seja, no fundo explicar para que é aquele sistema, o que é que faz aquilo que foi produzido, em alguns casos que estão especificados no regulamento, dizer que foi produzido através de inteligência artificial. Acho que isto irá evitar vários dissabores e que tem que haver uma política transversal de transparência. Porém, vejo aqui dificuldades porque o que nós tivemos que lidar no RGPD, por exemplo, no setor bancário, para aplicar o artigo 22, quando nos dizia que tínhamos que explicar ao titular dos dados qual era a lógica do algoritmo, apesar de não ser a expressão utilizada, quando havia uma tomada de decisões sem intervenção humana, e a dificuldade que nós tínhamos, e era uma obrigação, enfim, que hoje em dia, olhando para tudo isto, nos parece facílima de cumprir, mas que tivemos uma dificuldade enorme enquanto advogados ou enquanto pessoas que estavam a tentar ajudar com estes temas de compliance, em sequer conseguirmos perceber isto. Portanto, se esta pequena dimensão foi tão difícil, eu antevejo muita dificuldade nestes temas de transparência e o adensar da assimetria informativa. Depois disso, eu diria que a monitorização constante da evolução da ferramenta será essencial, da sua utilização e a documentação, ou seja, saber demonstrar, no caso das class actions, no caso de pedidos das autoridades de supervisão, saber demonstrar eu uso isto, os dados vêm dali, estes são os resultados, mas acho que estes serão provavelmente os temas mais difíceis da nossa experiência até aqui.
Sim, senhor. E acho que isto serviu de introdução à tarde. Eu espero estou na presença dos jornalistas, espero ter sido aprovado neste exame. Exato, espero ter sido aprovado. Estou sempre à altura de mudar, não, vou brincar. Mas, e quero agradecer a todos a vossa presença. Acho que foi muito útil. Deram aqui várias instruções. Eu tomei nota, aliás, de várias coisas que disseram, portanto, vamos continuar esta discussão. Está bem? Muito obrigado.